eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e aterrorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos em vossos corações? Vede as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Palpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E, dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa de comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e a um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles, e disse-lhes: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Amém? Glória a Deus. Amada igreja, por tomar seus assentos. Enquanto tomamos o assento assim mesmo, eu quero que nós possamos cantar aquele hino que diz: Leão de Judá, te adoramos. Leão de Judá, tu és santo. Leão, leão, leão de Judá, te adoramos. Leão de Judá, tu és santo. Leão, leão, leão de Judá, te adoramos, leão de Judá, tu és santo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos, ó Pai amado, que a Tua palavra toque a cada um, ó Pai amado, de acordo com a necessidade de cada um que está aqui neste lugar, Senhor. O Senhor sabe o que cada um de nós precisa, o Senhor sabe o que cada um de nós, ó Pai amado, está em seu coração perturbado. E eu quero, ó Pai amado, nesta noite, que o Senhor, usando a minha vida, possa falar, ó Pai amado, com cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, usa a minha boca, usa minhas mãos, usa meus pés, use, ó Pai amado, o meu cérebro e coloque, ó Pai amado, aquilo que o Senhor, ó Pai amado, tem para falar com a Tua igreja. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, ó Pai amado, assim como o Senhor falou comigo, eu quero que o Senhor fale com a Tua igreja, ó Pai amado, nesta noite, que eu desapareça, que o Senhor apareça, Senhor, em nome de Teu Filho, Jesus Cristo, ó Pai amado. Te damos graça e nós te agradecemos, ó Pai amado, de antemão por aquilo que o Senhor tem para falar conosco, pela direção que o Senhor tem, ó Pai amado, para colocar, para nos dar, ó Pai amado, nesta noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Quero mais uma vez agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a Deus pela vida de nossos pastores, dos nossos líderes, não é? Sei que é uma grande bênção poder estar aqui para poder trazer a palavra de Deus. É uma grande, grande bênção e também é uma grande, grande responsabilidade, não é? E hoje eu quero trazer aqui sobre o tema Jesus depois da ressurreição ou Jesus glorificado. Amém? Graças a Deus. Então é sobre isso que estaremos aqui conversando. Quero que Deus me ajude, que possa ir dessa maneira devagar, não é? Para parecer um estudo bíblico. Então, é sobre isso que vamos estar aqui a conversar. Então, amados, estaremos aqui conversando exatamente sobre isso. Jesus depois da ressurreição ou Jesus glorificado. Então, esse é o tema que nós vamos estar aqui conversando. Este livro foi escrito pelo Lucas. Lucas, este homem que caminhou com Paulo, não é? Este homem que era conhecido como sendo médico, não é? Então, Lucas é este doutor que caminhou com Paulo em muitas e muitas e muitas viagens.
Lucas é este homem que escreveu também, não simplesmente o livro de Lucas, que possui o nome dele, mas também ele escreveu a um certo livro que nós conhecemos, que é o livro de Atos dos Apóstolos, não é? Então ele escreve este livro juntamente com este que tem o seu nome. Ele endereça para o Teófilo que era o seu filho na fé. Ele escreve no intuito de fazer com que Teófilo entendesse, não é? Exatamente a palavra de Deus, que ele entendesse que Jesus Cristo é aquele que morreu e ressuscitou e hoje vive. E o que me chama a atenção é que quando ele começa a escrever, ele conta de muitos milagres que Jesus escreveu. E para quem quiser ler ainda, vai perceber que muitas das histórias ou parábolas que Lucas conta em um outro evangelho, eles não se encontram lá. Ele também cita nome de algumas mulheres que ajudavam a Jesus no seu ministério, que em outros evangelhos nós não conseguimos, em outros evangelhos, posso assim dizer, não aparecem, né? Então Lucas, ele coloca detalhes, um pouquinho de detalhe neste evangelho. E dentre milagres que Jesus fez, ele conta vários, e quando aparece, ou quando chegamos neste capítulo, ele começa a contar exatamente deste fenômeno, que 2 homens estavam caminhando rumo a um povoado, que estava a alguns quilômetros de Jerusalém. Então, segundo as pesquisas, diz que eram 15 quilômetros de distância para Jerusalém. Era mais ou menos daqui para Estoril, né? Ou daqui para Makut, mais adiante, não é? 15 quilômetros simplesmente. Então, eles iam caminhando, murmurando ou conversando sobre aquilo que aconteceu. E, de repente, a Bíblia diz que apareceu um homem. E este homem perguntou para eles: o que vocês estavam conversando? Qual é o assunto aqui, não é? Então, os homens disseram que, olha, você não sabe do que está acontecendo? Não, não sei qual é o assunto. Não, mataram o nosso mestre, crucificaram ele. E nós não sabemos, algumas mulheres foram lá de manhã, não é? Aquelas mulheres, quando foram lá, encontraram um túmulo aberto, mas lá não estava, tinham simplesmente os lençóis que cobriram o corpo de Jesus, mas lá não estava lá o nosso mestre. E a Bíblia diz que quando eles foram caminhando, o sol ia se pondo. Quando o sol ia se pondo, a Bíblia diz que esses homens insistiam, porque Jesus disse que tinha que se retirar, né? Ele queria, vamos assim dizer, se separar daqueles homens. Então aqueles homens começaram a insistir com ele, disseram: não, venha conosco, entra conosco neste povoado. E a Bíblia diz que eles entraram naquele povoado. Quando eles entram naquele povoado, a Bíblia diz que eles pediram para que Jesus orassem, porque estavam no momento de se alimentarem. Então Jesus ia orando. Quando Jesus ia orando, eles perceberam, né? Um olhou para o outro e disse: não, esta voz nós reconhecemos, esta oração nos parece familiar, né? Quem é esta pessoa? Quem é esta exatamente, né? Eu acredito que alguns começaram já a abrir um pouco do olho para poder enxergar ele de verdade, que olha, afinal aquilo que aquela mulher estava a dizer de manhã, que Jesus não está no túmulo, afinal de contas, é verdade, né? Só que quando eles abriram os seus olhos, aquele homem já não estava naquele lugar. Glória a Deus por isso, né? Então Jesus já não estava naquele lugar. A Bíblia diz que eles saíram daquela cidade, voltaram para Jerusalém, onde encontraram com os 11. Quando eles encontram, eles contaram esta boa nova, que olha, realmente é verdade, é verdade. Como se isso não bastasse, naquele momento em que eles estavam contando, porque as portas estavam fechadas, eles tinham medo que também fossem crucificados, ou que fossem apedrejados, ou que fossem espancados, né? Por alguns judeus, né, que estavam naquela época. Então eles trancaram as portas. Aqueles homens que saíam de Emaús, quando estavam lá contando esta novidade, a Bíblia diz que, como se isso não bastasse, como aquele testemunho que aqueles homens estavam contando, como se não bastasse, Jesus mesmo aparece no meio deles e diz: que a paz esteja convosco. Eles olharam e disseram: é verdadeiramente o mestre? Será que nós não estamos a olhar e ver um espírito?
Ele disse, não é um espírito, me toca. Olha para as minhas mãos, olhem para os meus pés, porque um espírito não tem carne. Em outras palavras, um espírito não tem corpo, mas eu tenho corpo. Então, veja as minhas mãos, vejam os meus pés, como se não bastassem, me toquem e vejam que eu estou exatamente aqui no meio de vocês. E a Bíblia diz como se isso ainda não bastassem, porque eles ainda estavam contentes, né? E eles ainda não estavam acreditando. E para eles acreditarem verdadeiramente, Jesus disse para eles, vocês têm alguma coisa para comer? E eles disseram, nós temos. E entregaram um peixe. Amém, amados? Agora, Jesus glorificado, ou Jesus depois da ressurreição. Quando nós vamos olhar à luz da Bíblia, vamos perceber que antes de Jesus ressuscitar, ou antes de Jesus ser glorificado, Jesus apresentava algumas limitações. Jesus, ele não podia, um dos atributos, ele que não tinha naquele exato momento, quando estava antes de ser crucificado, antes de ressuscitar, vejamos que Jesus não podia estar presente em muitos lugares ao mesmo tempo. Tudo isso por quê? Porque ele possuía um corpo físico. Então, por mais que ele tivesse conhecimento do que está a acontecer na Ponta Gea, mais do que ele tivesse conhecimento do que está acontecendo na Ponta Gea, Palmeiras, Estoril, por mais que ele tivesse conhecimento dessas coisas, ele estava limitado porque ele não podia estar lá presente. Amém? Mas a Bíblia diz que quando ele ressuscita, esta limitação ele já não tem. Amém? Ele passa a estar presente em todos os lugares. Uma outra limitação é que Jesus tinha fome, ou teve fome. Por quê? Por causa do corpo que nós possuímos. O corpo cansa, não é? O corpo cansa. Chega no final do dia, você está cansado. Você diz, eu preciso dormir. Por quê? Porque precisa renovar as energias. Então Jesus também tinha esta limitação antes de ser glorificado. Uma outra limitação que Jesus possuía é que ele, o próprio Jesus, sentia necessidades do corpo humano, como fome. Jesus, a Bíblia diz que ele apareceu em uma videira, olhou e não tinha figos. Quer dizer, ele tinha limitações como nós temos. Jesus estava limitado antes de glorificado. Jesus estava limitado antes da glorificação. Ele tinha algumas limitações. Mas a Bíblia diz que depois de ser glorificado, essas limitações acabaram. Uma das limitações esta demonstração, ou para mostrar que essas limitações acabaram, foi exatamente neste momento. Em momento algum, nós lemos na Bíblia que Jesus apareceu naquela casa em que os discípulos estavam e bateu a porta. E eles perguntaram, quem está lá? Para ele responder, dizer, olha, sou eu, Jesus, como aconteceu com Pedro. Porque Pedro, quando estava preso, a Bíblia diz que ele, quando foi solto depois, na noite, quando aquele anjo apareceu, a Bíblia diz que ele foi lá, bateu a porta. E as pessoas não acreditaram que era Pedro. Mas no caso de Jesus foi exatamente diferente. Ele não bateu a porta, ele apareceu no meio e disse que a paz esteja convosco. Então, amados, hoje Jesus não está limitado como anteriormente estava. Hoje Jesus não tem necessidades como anteriormente tinha. Jesus hoje não envelhece como anteriormente ele podia envelhecer. Hoje Jesus não tem um aniversário, posso assim dizer, não é heresia. Não tem um aniversário porque se tem uma data que ele nasceu, então tem um aniversário que ele completa um ano de vida. Para ele completar 33 anos é porque eles contaram. Então hoje Jesus não tem um aniversário. Hoje não tem um dia que a gente diz, não, hoje é aniversário de Jesus. Não tem.
Jesus hoje não está limitado como nós estamos. Jesus hoje, ele não pode ficar enfermo. Jesus hoje, ele não pode e não vai se esquecer daquilo que aconteceu, daquilo que está acontecendo e daquilo que vai acontecer. Jesus não pode. Jesus hoje é este que em qualquer lugar que você estiver, você clamar por Ele, Ele aparece no mesmo instante. Jesus hoje é alguém que você não precisa dizer, como disse Jairo, vamos para minha casa e cure minha filha. Não, no lugar em que você está hoje, você pode clamar e dizer, Jesus, eu preciso do Senhor, cure a minha filha. E Jesus no exato momento vai curar, porque Ele não precisa do corpo físico, como tinha antes, para se deslocar de um lugar para outro. Jesus não precisa, porque hoje Ele é onipresente, onipotente, Ele é todo, onisciente, sabendo de todas as coisas. Esse é o nosso Deus, esse é quem louvamos, esse é quem agradecemos, esse é o Deus que opera em nossa vida, porque hoje Ele não tem limitação. Jesus, por quê? Porque o corpo físico, como nós estamos a perceber aqui, o corpo humano, ele tem essas limitações. Jesus não que exatamente ele queria comer alguma coisa, não. Jesus só queria mostrar para os discípulos que, olha, vou usar essa expressão, olha pessoal, sou eu mesmo. Um espírito não pode comer. Então eu quero mostrar para vocês que eu como alguma coisa que estou vivo. Um corpo não tem, ou seja, quem tem corpo não pode estar, vamos assim dizer, quem tem um corpo não se desloca com muita rapidez. Porque o corpo limita. Isto é uma massa que nós temos. Então, esta massa limita, tem uma certa velocidade, mas o espírito é diferente. Amém? Seres espirituais são diferentes. Eles possuem uma velocidade que nós não possuímos. Tudo isso por quê? Porque eles não têm o corpo que nós temos. Quando nós vamos olhar ao longo da Bíblia, vamos perceber ainda uma coisa muito interessante. Que essas limitações que nós temos, os seres espirituais não possuem. Os espíritos não possuem essas limitações. Os espíritos não dormem. Mas nós dormimos. Os espíritos não se cansam. Mas nós cansamos. Tudo isso por causa de consequência do corpo. O que nós podemos entender é que ao longo de todas essas limitações, todas elas, Jesus venceu. Jesus passou por ela. E agora Jesus está num mundo, ou posso dizer, num nível que não é mais nosso. Um nível em que ele pode se mover de uma forma tremenda. No nível em que ele pode se deslocar de uma forma tremenda. Mas nós não temos esse corpo. A Bíblia diz que Filipe foi arrebatado de um lugar para o outro. Mas se nós formos a olhar, vamos perceber que ele foi arrebatado. Ele não podia... Imagina se Deus dissesse para ele, pega um veículo, não é, que existia naquele tempo, o veículo mais rápido daquele tempo, pega um cavalo e vai para lá, tem um eunuco que precisa ouvir a minha palavra. Ele teria feito isso, mas ia demorar, se calhar até ia encontrar aquele eunuco perto de chegar ao seu destino. Mas a Bíblia diz que ele foi arrebatado. Amém, amados? Então Jesus hoje, ele não tem limitações. Ele não tem fraqueza. Melhor dizendo, Jesus hoje é poderoso, é grande, é glorificado. Amém? É glorificado. Filipenses capítulo de número
de número 2, o versículo de número 6 até 10, para quem tem a Bíblia. Filipenses, capítulo 2, o versículo 6. Vejamos o que diz sobre Jesus. Que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus. Era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra. Amém? Amém? Vejamos, a Bíblia diz que Jesus era Deus, mas ele se esvaziou, veio se entregar a essas limitações que o homem possui. Não é heresia se eu dizer que Jesus corria até risco de ficar doente, pegar malária, dor de cabeça, dor de barriga, porque ele estava no corpo humano, tudo era possível, mas ele assumiu esta posição. A Bíblia diz que não havia ninguém que se entregasse, mas o que me chama a atenção não é quando ele veio, mas é quando ele voltou, porque quando ele volta, já não volta o mesmo. A Bíblia diz que ele está sentado à direita do Pai. O Estevão, quando estava sendo morto no capítulo 8 dos Atos dos Apóstolos, diz que ele viu Jesus à direita do Pai. Quer dizer, Jesus hoje, ele está numa posição, não que não estivesse, mas segundo o que dá para entender hoje, é que Jesus está numa posição elevada, tudo isso por causa das limitações, tudo isso por causa daquilo que ele se entregou, se dispôs a fazer. Amém? Tudo aquilo porque ele se entregou, se esvaziou, e a Bíblia diz que foi morto. E não parou aí, Paulo diz que foi morto, e não foi morte qualquer, foi na cruz. Quer dizer, ele morreu como um dos mais procurados, como um dos assassinos mais perigosos daquela época, porque a morte de cruz não era para qualquer um, mas a Bíblia diz que ele se entregou, e quando ele se entrega, a Bíblia diz que quando isto acontece, ele ressuscita, venceu todas as limitações, agora é glorificado, ele aparece no meio dos discípulos. Ele agora já não é mais aquele Jesus que diz, olha, vamos pegar o barco. Não, se ele quiser agora já pode andar em qualquer lugar que ele quiser. Hoje é um Jesus que está em todo lugar. Hoje ele é um Jesus que não possui mais a fraqueza humana. E ele entende muito bem cada um de nós quando diz, Deus, eu já cansei. Ele entende porque ele passou por isso. Hoje, quando você diz, Deus, já não aguento, ele diz, eu te entendo, porque eu passei por isso. É por isso que eu dou-te o meu espírito vai te ajudar. Hoje ele te entende. Esse Jesus glorificado, hoje agora entende qualquer situação que você passa. Hoje esse Jesus glorificado, qualquer situação em que você passar, quando você clamar, ele vai te responder na hora. E se não for na hora, pode esperar que ele vai te responder. Agora, esse Jesus glorificado, que não possui limitações, que não pode ficar doente, esse Jesus agora, que pode estar presente em qualquer lugar, é um Jesus que em qualquer momento, em qualquer circunstância, meu Deus do céu, eu gosto muito dessa parte, porque toca comigo, ele me entende acima de qualquer coisa. Ele me entende, diz Finés, olha, eu passei por isso, e se calhar eu passei mais pior do que isso. Então, por isso, o meu espírito está aí. Ele é o consolador.
Perdeu algum parente, o Espírito Santo vai vir, olha, a vida é assim mesmo. Deus vai te fortalecer. A vida é assim mesmo. Continue, vai avante, não pare por aqui. Alguma enfermidade apareceu na sua casa, você lê a Bíblia e percebe que Jesus curou todo mundo. Jesus levou as nossas enfermidades. O Espírito Santo vai dizendo para você: eu levei de verdade todas as enfermidades. Aí a força vai entrando dentro de você. Cada vez que vai entrando juntamente com ousadia. E aí quando você vai orar, vai dizer: eu não aceito essa enfermidade. Aí você percebe que, olha, esse Deus, esse Jesus glorificado é diferente agora. E ainda, como se não bastasse, João vai dizer uma coisa muito interessante. Eu queria que você abrisse comigo, só para podermos ler. Vejamos João capítulo de número 20. Ou melhor, 21. Ainda é o mesmo evento que nós lemos. 21, versículo 4. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre ela e brasa e um pouco de pão. E disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Amém? Glória a Deus. Até ali mesmo. A pergunta que eu coloco é a seguinte. Pode parecer um pouco... é uma pergunta retórica. Pode parecer um pouco... assim, vamos dizer... não sei como dizer isso. Pode ser uma linguagem assim, menor, né? Para os inferiores. Mas a pergunta que eu coloco é esta: onde Jesus apanhou fósforo e lenha para fazer a brasa que estava lá? Se os discípulos, a Bíblia diz que Pedro pegou a capa, colocou e simplesmente, eram 90 metros. Não era uma distância muito grande para dizer 1 quilômetro, daqui até não sei onde. Não, a Bíblia diz que 90 metros, mais ou menos daqui até na Mutemba. Quanto tempo você leva na sua casa para acender fogo? Vamos assim dizer. Não estou a dizer no gás. Estou a dizer fogo com carvão. Para quem ainda usa carvão. Você leva por aí uns, talvez 5 minutos. Porque você precisa acender o fogo. Depois colocar ali algumas, vamos assim dizer, partículas pequenas, né, que são lenhas, para acelerar a velocidade da reação, né, do carvão, para acender rápido. Então você coloca aí, tapa com alguns carvões e você põe do lado para que a brisa possa bater lá para o fogo pegar, não é? Mas quanto tempo? No máximo 5 minutos. Agora, daqui até Mutemba não leva 5 minutos. E aqueles eram pescadores natos. Eram pescadores que sabiam nadar. Significa dizer que mais ou menos 2 ou 1 minuto e meio ele já está lá. Agora, onde Jesus apanhou lenha? Onde Jesus apanhou fósforo para acender? Essa é a questão que eu fui me colocando. E eu fui perceber que esse Jesus glorificado pode fazer até o impossível para aqueles que creem nele. Eles trouxeram simplesmente o peixe. Já estava lá o fogo. Olha, a Bíblia está dizendo simplesmente que temos que orar, o resto Deus vai fazer. Faça a sua parte que o resto Deus faz. Faça a sua parte que a parte dele ele faz. Vai orando, vai intercedendo. Se é amanhã, se é depois de amanhã, se é daqui a 1 ano, não sei. Mas aquilo que você está a clamar, no momento certo, ele vai responder. Faça a sua parte. E eles fizeram a parte deles, lançaram a rede, pegaram o peixe e trouxeram. E o mestre pegou aqueles peixes, assou juntamente com eles e comeram. Meu Deus do céu, faça a sua parte. Então, estamos a perceber aqui que Jesus, ele pode fazer o impossível. E não precisa que você lhe pergunte como é que você fez. Porque quando nós lemos aqui, ou como vamos ler abaixo,
diz que nenhum deles ousou a lhe perguntar quem és. Amém? Então Jesus simplesmente quer que a gente faça a nossa parte. Indo ainda, a Bíblia diz que João era o discípulo mais amado. Ele sendo o discípulo mais amado, a Bíblia diz que ainda mais abaixo, diz que você não vai morrer agora. Se eu querer que você viva até o fim dos séculos, o que te importa é isso, Simão Pedro? Então pensaram que o discípulo mais amado ia viver para sempre, mas não foi isso que Jesus estava a dizer. E o que me chama a atenção é que aqui João, porque diz que o discípulo mais amado disse para Pedro, não é isso? Que aquele é o mestre, reconheceu. Mas agora ele vai dizer que a aparência de Jesus, quando já estava glorificado, depois de subir ao céu, diz que a visão dele de Jesus foi exatamente diferente de tudo que ele já havia visto e convivido com Jesus Cristo. Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 12. Quero pedir ao Amados para abrir só. Já estou a finalizar já. Apocalipse capítulo de número 1. Glória a Deus. Diz assim. Amém? Apocalipse capítulo de número 1, versículo 12. Diz assim: e virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem. Agora veja o filho do homem como é que estava vestido. Vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de couro. O versículo 14. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã. E ele disse, como se isso não bastasse, branco como a lã, era como neve. E os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Amém? Vejamos, esse Jesus já é diferente, o Jesus glorificado. Esse Jesus já não é mais aquele Jesus que disse, lancem a rede ao lado direito. Mas é um Jesus que aparece com um cinto de couro vestido sobre seus ombros. Diz que seus cabelos eram brancos. Diz que seus olhos, eles eram como chama de fogo que acendia. E ele diz mais, diz que seus pés eram como de bronze reluzente. Amém, amados? Então, esse Jesus Cristo agora, não posso dizer que é diferente, mas em alguns aspectos se apresenta totalmente diferente do que antes, quando não havia ressuscitado. Esse Jesus hoje é esse que diz que, olha, amados, se pecardes, confessai os vossos pecados, porque eu sou o vosso advogado. Esse Jesus glorificado é o mesmo que diz, olha, vocês são coerdeiro comigo. Esse Jesus glorificado é esse mesmo que quando Pedro vai falar, vai dizer, olha, não há nenhum outro nome, nem na terra, nem debaixo da terra, não há nenhum outro nome pelo qual possamos achar a salvação. Esse é o Jesus glorificado. Esse Jesus glorificado não simplesmente nos dá a salvação, não simplesmente nos proporciona saúde, mas também é um Jesus que diz, olha, eu já preparei um lugar com vocês no céu.
Esse Jesus é o mesmo que quando foi falar para os seus discípulos, disse: olha, é importante que eu ressuscite, porque se eu não ressuscitar, o Consolador não vai aparecer. Esse Jesus glorificado é o mesmo que vai dizer: olha, amados, não turbes o vosso coração, credes em Deus, mas também credes em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Esse Jesus glorificado é o mesmo que diz: olha, amados, não vos deixarei órfão, eu voltarei para vós. É o mesmo Jesus glorificado que vai dizer ainda mais: que onde estiverdes 1, 2, 3 reunidos em meu nome, eu vou aparecer, como apareci lá para meus discípulos quando as portas estavam fechadas. Esse Jesus hoje é aquele que nós não vemos com os olhos, mas nós cremos. Esse Jesus é um Jesus que disse para Didimo, chamado Tomé: agora que me tocaste, que me viste, creste. Bem-aventurados são aqueles que não me viram, mas creram. E eu acredito que essa bem-aventurança é para nós, que nunca vimos a Jesus em rosto, nunca o tocamos, mas em todos os momentos que nós clamamos, Ele nos toca, e nós nos sentimos renovados, e a enfermidade sai, e qualquer outra coisa que incomoda, ela sai, porque não pode resistir ao toque desse Jesus. É um Jesus tremendo, é um Jesus ousado, é um Jesus que diz para cada um de nós: todos os dias as minhas misericórdias se renovam dia após dia. É um Jesus que diz para nós: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu serei com ele. Amados, não podemos colocar limitação para Jesus. Amados, não podemos colocar barreira, porque Ele pode fazer o impossível. Ele mesmo falou para Jairo, quando muita gente tentava colocar descrédito em Jesus, quando muita gente tentava colocar dúvida em Jairo, dizendo: Jairo, tua filha já está morta, já não importunes o mestre, já não incomode o mestre. Ele, o próprio Jesus, olhou para Jairo e disse: Jairo, tão somente creia, porque tudo é possível para aquele que crê. Por isso, amados, não coloquemos limitações, não coloquemos barreira para o agir de Deus, porque quando você colocar barreira, quando você colocar dúvida, Ele não tem como agir, porque Ele é um Deus que age com fé. Por isso, toda vez que Ele fala: crês tu? Tu crês que isso é possível? Por isso não coloquemos barreira. Nesta noite, eu quero convidar a si a clamarmos a este Deus, porque este Jesus glorificado já não tem barreira, não tem limitação, não tem nenhuma coisa que lhe impede. Basta e tão somente bastar você dizer: venha, lhe permitir, Ele vai fazer. Por isso que eu quero convidar a si, nesta noite, a clamar, a dizer: Deus, eu sei que o Senhor não tem barreira, não tem limitação. O corpo físico, ele te impedia de certas coisas, mas agora o Senhor não está impedido, mas agora o Senhor não tem limitação, mas agora nenhuma coisa pode te parar. Por isso eu te peço, Deus, venha. Aleluia. Eu quero que você coloque-se em pé, vamos orar. Venha, Deus. Venha, porque não tem nenhuma coisa que pode impedir o Senhor. Venha, ó Senhor glorificado. Ó Senhor, depois da ressurreição, o Senhor não tem nenhuma limitação, não tem nenhuma barreira, não tem nenhuma fraqueza. Ó Deus, venha. Venha, Senhor, e fale conosco. Venha, Senhor. Venha, porque o Senhor é Deus. Venha, porque nenhuma coisa pode te barrar. Venha, Senhor. Por mais que os nossos pecados sejam vermelhos,
o Senhor tornará brancos como a lã, diz a sua palavra. Pai, eu te peço, Pai amado, Pai, se há alguma barreira, alguma coisa que impede com que meu irmão, Pai amado, sinta a tua presença, eu te peço, Pai amado, nesta noite, eu quebro, Senhor, esta limitação, eu quebro, Pai amado, esta barreira, Pai, em nome de Jesus. Oh, de cá, fraste que a faia só. Porque a caramando coriastepia fa. Ayastekia, orecaiastepia. Queremanda, raia, caia, boiaste. Forgia, erecando coriaste. Caiamando coriasta, yamando roias. Foi a naia que era passo. Endia caiaste. Riporia caia mandoroia. Shebia roquiandaraste. Riponde castoma. Repianaia se. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós oramos, Pai amado, nesta noite. Pai, o Senhor sabe, o Senhor conhece. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Pai amado, vai de acordo com a necessidade de cada um de nós. Vai tocando, vai resolvendo, vai colocando força, vai renovando. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai amado. Nós não conhecemos outro, conhecemos o Senhor. Nós nunca te vimos, mas nós acreditamos no Senhor. Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, toque cada um de nós. Fale com cada um de nós. Pai, em nome de Jesus. Ouça o clamor, Senhor. Ouça o clamor, ó Pai amado, que sobe perante ao Senhor como incenso queimado. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aquele altar que está quebrado, Pai, conserta. 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 Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, aquele fraco espiritualmente, Pai, eu te peço, vai colocando força, vai colocando força, vai colocando força, vai colocando ânimo, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aquele desanimado, Pai, eu te peço, Pai amado, vai reanimando, Senhor, vai, Pai amado, em nome de Jesus. Toque, 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 Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar. Glórias a Deus, aleluia. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo pela vida do evangelista Finéias. E neste momento, ainda de pé,
Vamos ofertar na casa do Senhor. Vamos preparar nossas ofertas, nossos dízimos e vamos ofertar na casa do Senhor. E vou pedir aqui o pastor Gildo para dar a bênção, para abençoar as ofertas. Ainda assim de pé, já chegamos ao final do nosso culto. Quero agradecer a Deus pela vida de cada irmão e cada irmã que está aqui neste lugar. Mas se alguém tem algum pedido de oração, só levantar a sua mão aí onde estiver, para nós podermos orar. E nós queremos que Deus vai intervir nessa sua petição nesta noite. Vamos orar. Deus amado e eterno, em nome de Jesus. Pai, queremos dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem se manifestado até hoje sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja. Queremos, ó Pai, dizer obrigado pela vida daqueles que ofertaram e daqueles que não ofertaram. Com que o Senhor possa abrir, Senhor, ó Pai, as portas de bênção sobre a vida, Senhor, ó Pai, dos Teus filhos. No nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Pai, eu quero entregar a cada irmão, a cada irmã, Senhor, que levantou a sua mão nesta noite. Porque, Senhor, ó Pai, ele ou ela crê, Senhor, na sua intervenção. Pai, pelo poder que há no nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Senhor, sabe, Senhor, o motivo que o meu irmão, a minha irmã levantou a mão. Mas eu quero lhe pedir, Senhor, nesta noite, com que o Senhor venha, Senhor, ó Pai, intervencionar neste problema. Que o Senhor venha dar solução, Senhor, ó Pai, deste problema. Que o Senhor venha trazer, Senhor, ó Pai, se for enfermidade, o Senhor traga cura. Se for a necessidade, Senhor, ó Pai, de uma porta, Senhor, ó Pai, que essa porta seja aberta. No nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Nós glorificamos, Senhor, nós exaltamos e bendizemos o Teu nome. Pelo poder que há no nome de Jesus, ó Pai. No momento que vamos nos retirar, Senhor, deste lugar, pedimos com que o Senhor nos guarde, o Senhor nos proteja, o Senhor nos livra. Que o Senhor nos leve em paz, Senhor, para as nossas casas. Pelo poder que há no nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Que o amor do nosso bom Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje, amanhã e para sempre. E todos cantemos. Amém? Saúde ao seu irmão com a paz do Senhor.